E por se multiplicar, ou por aumentar o número da iniquidade, dos pensamentos, né, das concupiscências, da falta de amor, o amor de muito esfriará. Hoje nós estamos vivendo uma religiosidade de congregações cheias de pessoas vazias, sem nenhum conhecimento da verdade, achando que o que elas estão fazendo, as pregações de doutrinas estranhas, isso vem de Deus, quando na realidade Jesus, quando ele começou a sua missão, ele renunciou a todos os líderes religiosos, foi buscar pessoas humildes, pessoas simples para levar a sua palavra, porque essas pessoas iam falar diretamente de Deus e da salvação, preparar aquele povo para viver aquela igreja primitiva, que foi as primeiras igrejas, que era um poder constante de Deus, e as pessoas eram uma alma e um só coração das pessoas que criam, e todas estavam juntas e tinham tudo em comum, e não vivia essa onda de enfermidade, tanta coisa que existe hoje, criado pela ciência do homem, a sabedoria do homem. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Os ensinamentos à igreja é perseverar até o fim. Perseverar até o fim quer dizer assim, continuar no evangelho da verdade, continuar salvando vida, recebendo aquilo que Deus ele tem para nós. O que é que ele tem para nós? A salvação. A Bíblia diz que toda árvore, pois que não dá fruto, merece ser cortada e lançada ao fogo. E nos dias finais a Bíblia diz assim, está posto o machado, a raiz de toda árvore. A árvore que não der fruto será lançada no lago de fogo ardente. E este evangelho, olha o versos 14, é uma profecia, primeira profecia que Jesus colocou do evangelho dos últimos dias. Verso 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O que Jesus estava falando aqui? Jesus sabia, né, que as igrejas primitivas, ela perderia a segunda asa da igreja primitiva, ou seja, o temor à palavra de Deus, o temor ao Espírito Santo que capacita-nos a falar daquilo que Deus quer. E a igreja começou a entrar na onda da modernidade. Eu falo sempre que a igreja primitiva era uma grande gaivota, que ela tinha acesso ao céu, descia e subia todo o tempo, trazendo todas as bênçãos do alto, as riquíssimas bênçãos, e tinha aquele elo de comunhão com os céus, diretamente com os céus. E o céu descia até nós. Mas aquela grande gaivota, um certo dia encontrou com a serpente, e a serpente, né, rastejava. E a serpente disse, gaivota, você vive aí numa vida com duas asas, você pode subir e descer aos céus, e eu estou aqui. Agora eu quero desafiar você, está no meu lugar. Eu quero desafiar você a voar só com uma asa. Eu quero desafiar isso. E a igreja começou a entrar na onda da serpente. Eu mesmo, quando eu me converti, veio alguns pastores, olha, você é uma pessoa que Deus tem usado, você escolheu Deus, você precisa estudar teologia, eu dou um curso de graça, me deu uma Bíblia da sabedoria dos homens, e eu renunciei porque Deus tinha me mostrado numa visão que ou acreditava no Espírito Santo de Deus ou ia buscar nos homens a sabedoria dos homens. E me mostrou em Jeremias 17, verso 5, dizendo que maldito o homem que confia no homem, ou seja, em si mesmo, e faz a sua vontade, a sua força do seu braço, a sua força, e aparta o coração do Senhor. Então aquelas pessoas que vão buscar na teologia humana o conhecimento da Bíblia para pregar, hoje estão vendo que entrou a operação do erro nesse povo, e está cada dia surgindo os escândalos dos pastores, dos líderes religiosos, justamente porque eles deixaram de se apegar ao Espírito Santo de Deus e foram buscar sabedoria nos homens, e agora não sabem preparar a igreja para o arrebatamento, não é verdade? Aí ele disse, e esse evangelho do reino, por que ele estava dizendo esse evangelho do reino? Porque há muitos séculos atrás perdeu-se a segunda asa da igreja primitiva, porque aquela gaivota começou a querer voar com a asa só, e quando ela percebeu, aí ela quis voar com as duas asas. Quando ela quis voar, a segunda asa tinha atrofiado. Foi isso que aconteceu com a igreja primitiva. A igreja perdeu a essência do céu, a igreja perdeu o temor do céu, confiando na teologia humana. Então a gente está exemplificando isso como uma grande gaivota que perdeu a segunda asa, atrofiou. Deixamos de usar o Espírito Santo, de receber do Espírito Santo, começamos a receber do mundo. E esta segunda asa da igreja primitiva perdeu o Espírito Santo. E a Bíblia diz lá em Atos 2,17, do meu Espírito Santo derramarei sobre a terra nos últimos dias. Isso é um grande sinal de que o Espírito não está mais na igreja. Nesses últimos dias ele já está na igreja, já está aparecendo pessoas profetizando, já está pessoas tendo sonho, tendo visões. A nós que Deus escolheu para anunciar o reino de Deus
fazendo discípulos de todas as nações, mostrando a vocês o que é que a tecnologia humana ela está fazendo e de uma forma ou de outra nos ajuda a anunciar o reino de Deus. Por termos perdido a essência do evangelho e os homens foram buscar sabedoria nos homens, aí ele disse, né, lá em Atos 2:17, e do meu Espírito Santo nos últimos dias derramarei sobre a face da terra, meus filhos profetizarão, terão sonhos, os velhos sonharão, as minhas filhas e os meus filhos, tudo aquilo que nos últimos dias lhe daria sabedoria. E aqui ele diz, na palavra de Deus, se aprofundar mais. E esse evangelho do reino, aqui no verso 14, será pregado em todo o mundo. Essa é a nossa missão, anunciar o reino de Deus, em testemunha todas as nações, e então virá o fim. Vamos ver a primeira profecia, mas a partir daqui nós vamos ver a primeira profecia no Antigo Testamento, que fala do final dos tempos. Aqui se inicia as manifestações do anticristo. No epígrafo da leitura lá de 2 Tessalonicenses, né, 2, ele diz, as manifestações, o epígrafo da leitura, do anticristo. Se tivermos a sabedoria do alto, a mente de Cristo, se tivermos a mente de Cristo, como Paulo falou ali aos Coríntios, né, no verso 2:16, quem de vós tem a mente de Cristo para que possam instruí-lo? Mas nós, ele e os seus amigos discípulos, mas nós temos a mente de Cristo. Vamos entender melhor, no dia 11 de setembro de 2001, começou as manifestações do anticristo. Foi onde a tecnologia aumentou e o profeta Daniel também encerrou, ou seja, fechou o seu livro. A Bíblia diz, se tu, Daniel, fecha esses livros, até o final dos tempos, muitos correrão de uma parte para outra. Isso Daniel, né? Daniel 12:4. Está aqui, 12:4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Está aqui a primeira profecia. Está aqui o início de uma primeira profecia, onde o profeta Daniel já encerra o seu livro. Esse é o capítulo 12, né, dos versículo 1 até o versículo, acredito que ele vai contar esse fato, 13, né, o versículo 13, do 1 ao 13, e nós vamos perceber aqui o 12, versos 4, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Era isso que a profecias que Deus, através do profeta Daniel, mandou escrever no seu livro. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência, o conhecimento se multiplicará. O que é que nós estamos vendo? O conhecimento humano, a tecnologia humana, ela cresceu demais neste último século. Nós vamos ver a criação de automóvel, nós vamos ver a criação de metrô, nós vamos ver a criação de aviões, nós vamos ver a criação de tantas as coisas da tecnologia, da ciência, dos celulares, na verdade, das redes sociais, o avanço tecnológico a cada dia, das câmeras, cada dia mais. Então nós vamos ver hoje uma tecnologia avançada de uma forma que não existe mais o que se fazer. Até os hologramas hoje já estão usando e vão utilizar para ser usado na ordem mundial, do governo mundial, para que o anticristo ele esteja em toda parte do mundo. Você vai ver ele onde você estiver, você vai estar vendo ele através dessa tecnologia, que já temos uma tecnologia suficiente para um só homem ser a besta, né, o governo da ordem mundial. E é o que vai acontecer, isso narrado pelos homens, até 2030 ele tomará posse ali, sentando, parecendo Deus, sentando no templo de Deus, no terceiro templo de Jerusalém, que está sendo feito a reconstrução do terceiro templo, e a Bíblia diz que quem vai sentar lá é o homem do pecado, né, que no caso é o anticristo.